Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: como a inteligência artificial está deixando de ser só uma ferramenta que gera código para se tornar uma verdadeira parceira no desenvolvimento. Isso mesmo, Clara. E para entender isso na prática, a gente vai olhar para três pesquisas bem diferentes, mas que atacam os maiores desafios que a IA enfrenta na programação: garantir que o código está certo, aumentar a produtividade e, claro, melhorar o desempenho dos próprios modelos. Pois é, Theo, porque assim, todo mundo que mexe com isso já viu que os LLMs conseguem cuspir um código, né? Mas a grande pergunta, o pulo do gato é, eles conseguem gerar um código que seja realmente bom, um código confiável, eficiente? Olha, é uma faca de dois gumes, sabe? Por um lado, a IA manda muito bem em linguagens super populares, tipo Python ou C++. Ela é ótima para gerar aquele código mais repetitivo. Mas, por outro lado, quando a gente entra em áreas mais específicas, como linguagens para hardware, ou quando o contexto é super importante, aí a coisa complica. Então, vamos começar pelo começo, que eu acho que é o mais importante: a correção do código. E para isso, a gente vai ver o trabalho sobre o AutoVerifix. Como é que a gente pode ter certeza que o código gerado por uma IA está 100% correto, principalmente em áreas super críticas, como design de hardware? Exatamente. A gente está falando de correção funcional. Não é só o código compilar, rodar sem dar erro. Ele tem que fazer exatamente o que foi planejado. Em linguagens de hardware, como o Verilog, um único bug funcional pode significar milhões de dólares jogados fora. E hoje é aí que as IAs costumam tropeçar. Então, a sacada do pessoal do AutoVerifix foi genial. Eles criaram uma solução em duas etapas. Primeiro, eles pedem para o LLM gerar um modelo de referência, mas em Python. Por quê? Porque o LLM é muito bom em Python. Então, esse código em Python vira uma espécie de gabarito. Ah, entendi. E aí, com esse gabarito em mãos, ele usa esse modelo Python para testar e, se precisar, consertar o código que ele mesmo gerou em Verilog. É literalmente a IA corrigindo a própria lição de casa. Que incrível! Exatamente. E funciona muito bem. Como o LM é um expert em Python, esse gabarito que ele cria tem uma precisão funcional de mais de 95%. Ou seja, é um padrão super confiável para ele poder validar o próprio trabalho. Ok, essa parte da correção em áreas super especializadas é fantástica. Mas vamos trazer a conversa para o dia a dia da maioria dos desenvolvedores. Como a gente faz da IA uma assistente melhor, mais produtiva? Bom, uma outra pesquisa muito interessante propõe uma abordagem híbrida. É como montar um time dos sonhos, sabe? Eles juntaram duas IAs especialistas. Uma, o CodeBert, é o expert em contexto, ele entende tudo sobre o projeto. A outra, o GPT 3.5, é a especialista em geração, a mestre em criar código novo. Uma dupla de especialistas. E na prática, esse time dos sonhos funcionou bem? Funcionou muito bem, os resultados são bem claros. O modelo híbrido, que é a combinação dos dois, teve uma precisão, um F1 score para ser mais técnico, 13,75% maior do que o modelo que eles usaram como base. Ele superou, e com folga, o desempenho de cada um dos modelos trabalhando sozinhos. Mas sempre tem um porém, né? Esse ganho de performance deve ter um custo. Imagino que seja mais lento ou consuma mais memória, não? Então, essa é a parte curiosa. Ele de fato usa mais memória, sim, mas pasme, ele também é o mais rápido. A velocidade de inferência dele foi de 213 tokens por segundo, a maior de todos. Fica claro que existe uma troca aí. Você precisa de mais recursos, mas em troca ganha uma performance muito superior. Ok, então a gente já falou de código correto e de como ser mais produtivo com a ajuda da IA. Falta a terceira peça desse quebra-cabeça, que é o foco do estudo sobre o EvoKV, a eficiência. Como a gente faz os próprios modelos de IA rodarem melhor. Eu sempre vejo esse termo por aí, cachê KV, mas confesso que não sei exatamente o que significa. O que é isso, Theo? É uma ótima pergunta. Pensa no cachê KV como uma memória de trabalho, a memória de curto prazo do LLM. Enquanto ele está gerando uma resposta, ele guarda ali informações importantes do que já foi dito para não se perder. Isso é fundamental para ele ser rápido, mas tem um problema. Quanto maior o texto de entrada, maior fica esse cache. E aí, a memória vira um gargalo. E o pessoal já tentou resolver isso, claro. As primeiras tentativas para diminuir o uso dessa memória eram meio simplistas. Usavam regras fixas, tipo, vamos guardar só os primeiros tokens, ou vamos dar o mesmo espacinho de memória para cada camada. Eram abordagens que não se adaptavam de verdade à tarefa. Entendi. Era uma solução meio tamanho único para todos, que nem sempre serve, né? Fica aquela sensação, poxa, tem que ter um jeito mais inteligente de fazer isso. E
Tem. Os resultados do artigo EvoQV são, sem exagero, impressionantes. Eles desenvolveram um método que consegue superar o desempenho do modelo completo, o original, mas usando só um pedacinho minúsculo do cachê, tipo 1,5% do que ele usaria normalmente. É um ganho absurdo. Nossa, é muita coisa. A gente falou de correção, produtividade e eficiência. Quando a gente junta essas 3 peças, essas 3 inovações, que imagem do futuro a gente pode pintar para o desenvolvimento? Olha, o quadro que se forma é bem claro. A gente vê uma IA que usa seus pontos fortes para consertar suas próprias fraquezas. Vemos que combinar especialistas cria uma ferramenta mais poderosa e que otimizar o modelo para tarefa específica gera ganhos de eficiência gigantescos. O resumo é, a IA está caminhando para ser uma parceira de verdade. Essa mudança é enorme, né? E deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. Se a IA vai cuidar de cada vez mais da parte técnica, qual vai ser o nosso novo papel? Talvez a grande fronteira para os desenvolvedores do futuro seja menos digitar código e muito mais usar a criatividade para resolver problemas. É um futuro fascinante para se pensar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia.